Cara, assim, a gente viu que os dois grandes exemplos disso, dessa reestruturação, foi o Flamengo e o Palmeiras, né? A gente tem aí o caso do Fortaleza também, que faz um trabalho fantástico, né? A Uhum. gente até falou com o Marcelo Paes, ele contou meio que como foi, né? Mas o Fortaleza não era um clube com tanta dívida quanto esses Uhum. outros e tal, né? E com uma capacidade de arrecadação muito menor do que esses outros clubes, conseguiu grandes resultados e tal. O Flamengo e o Palmeiras fizeram coisas similares ou foram caminhos diferentes que acabaram dando resultado? Ou foi parecido? Tipo, os exemplos são parecidos pra todo mundo ou são É. dois caminhos que tem os outros Não, clubes não, é fazer? diferente, é diferente. Porque o Palmeiras, ele se reestrutura com... O Paulo Nobre chega em 2013, ele coloca dinheiro do bolso dele, quase 300 milhões de reais, para apagar incêndio, né? Pagar dívida de curto prazo, reestruturar. Ele vira uma espécie de CEO, né? O diretor executivo profissional, e ele contrata só profissionais. Ele tira os amadores, ele tira o poder dos amadores de uma maneira absurda, muito rápido, assim. Você tem ideia de como que ele conseguiu fazer isso? Porque, assim, o que a gente vê é que esses dirigentes amadores não querem largar osso de jeito nenhum e, tipo, se o clube for afundar porque ele não quer deixar de Não, ter mas a deu salinha muita dele lá. polêmica na Mas época. deu muita É. polêmica, foi muito difícil. Era um contexto também de Palmeiras nas baixas destruição, total, porque teve Série B, teve, né? Chegou a final da Copa do Brasil e caiu. Era um momento oportuno, Aham. entre aspas, para fazer esse tipo de choque. E ele tinha o dinheiro, né? Como ele era o detentor do dinheiro, ele era um cara jovem, ele era a terceira via da eleição, e ele conseguiu também ter uma amarração política, assim, de ter o apoio De quem de precisava, quem né? precisava, ele conseguiu fazer. E ele tinha a figura do Maurício Gagliotti também, que às vezes é meio deixada de lado na história, mas o Gagliotti ele é muito, muito hábil nessa conversa com o conselheiro. Então, o conselheiro queria reclamar, ia lá, o Gagliotti, não, vem cá, vamos conversar, não sei o que lá. Então, o Gagliotti sabia fazer isso. Os dois fizeram uma dupla muito boa durante muito tempo. Até o momento em que virou, aí o Paulo achou que ia ser o coadjuvante do Gagliotti e eles romperam. Mas o Paulo começa esse processo. Aí quando vem Crefisa, com ou então maior Mas eles patrocínio, pagam o Paulo Nobre depois, esses 300 milhões viram uma Paga. dívida, sem juros, vira uma com juros. dívida com juros baixos e a Leila paga. A Leila, sim. Termina de pagar. A gestão da Leila. Na gestão Gagliotti / Leila, eles pagam. E pagam bem rápido, muito mais rápido até do que se esperava. Claro que tem uma função financeira, né? Tira a dívida, mas é também uma função política, né? Claro, pra Você- sai daqui, né? Nada Você de tira, você, tira a dependência, a participação, a existência do Paulo Nobre do clube, né? E aí você tem o Paulo Nobre, o estádio, que é inaugurado, que não é um mérito da gestão Paulo Nobre, mas que ele tem a sorte de acontecer ali, no modelo de negócio mais seguro entre clube e operadora de estádio do país, né, que todo mundo falava muito mal, mas que quando inaugura e a gente vê todos os outros negócios dando errado, aquele é o mais seguro, que é a operadora lida com a dívida do estádio, o Palmeiras entra, joga, sai, leva a bilheteria. Então ele não precisa se preocupar com dívida do estádio, enquanto o Corinthians tem a dívida para pagar até hoje. E a Crefisa entra com o então maior patrocínio de camisa do. Então esses três fatores juntos permitem que o Palmeiras se reestruture, pague as suas dívidas e em questão de 3, 4 anos comece um ciclo de investimento para começar a ganhar tudo a partir de 2017. O Flamengo é diferente, porque o Flamengo não tem um mecenas como o Paulo Nobre foi. O Flamengo não tem um patrocinador como a Crefisa e o Flamengo não tem um estádio. Então o caminho que ele trilha é diferente. Ele é um caminho assim de um grupo de executivos mais um grupo de novos sócios que se estrutura para eleger essas pessoas, assume, eles dão a sorte, entre aspas, de pegar luvas do contrato da Adidas, luvas de negociação de direitos de transmissão em 2015 e 2016. São luvas muito altas, porque o Flamengo tem um maior contrato, etc. E somado a isso, a reestruturação do jurídico, do financeiro, administrativo, eu lembro tudo aquilo que a gente já quando falou o 500 Bandeira veio vezes. aqui, ele falou que a primeira coisa que ele fez é que ele não conseguia pegar dinheiro em lugar nenhum. Ele teve que renegociar todos. Só que nessa renegociação, ele botou muito o nome dele na jogada, porque ele trabalhava em banco, se não me engano, e com isso ele conseguiu não só, tipo, estender um prazo, mas também abaixar um pouco quando ele começou a pagar, um negócio assim. Isso. As pessoas tinham muita credibilidade. Tanto o Bandeira quanto o Tostes, que está no Flamengo hoje, voltou. Né? Tem muita gente ali que tem muita credibilidade. Eles usaram esses nomes para fazer isso.
Só que sua credibilidade, você consegue abrir a porta e começar a conversa. Depois você tem que pagar de algum jeito. De onde vem o dinheiro do Flamengo? Das suas receitas, que crescem muito rápido. E eu lembro até, cara, eu estava na época negócios, na época. Eu entrevistei o BAP, então o diretor de marketing, e ele me falou assim, não, porque o Flamengo vai ter o maior faturamento em 2014. Era 2013. E eu, na minha juventude, ali, idiotice, falei, nem fudendo. Não vai chegar. Porque o Corinthians, cara, era campeão do Mundial. Tinha um grande faturamento, tava com estádio para ver, falei, não vai conseguir, cara. E conseguiu. 2014 já é o Flamengo o maior faturamento do futebol brasileiro. Então, o Flamengo ele cresce muito porque tem muita receita, porque tem luvas atípicas entrando em momentos muito importantes e eles usam bem o dinheiro. Entendeu? E eles conseguem segurar os gastos. Isso que eu ia falar. Segura os gastos. Bota o time muito meia boca, o time que ganhou a Copa do Brasil de 13 era e ainda ganhou, né? Muito ruim. E aí traz um dinheiro. E muito barato. E ganhou. E deu aquele respaldo também esportivo de falar assim, ok, ganhamos. Se não tivesse ganhado, talvez não tivesse o respaldo talvez da tava torcida. uma crise do caralho, né? Pois é. Então são caminhos diferentes. Não dá Mas pra dizer que é hoje, o por mesmo exemplo, modelo, não. como que tá, pra gente fala desses dois times que eu acho que é o principais nesse sentido de saudáveis, como que tá a dívida dos dois? É uma dívida alta, são dívidas mais tranquila? altas, mas elas estão sob controle porque elas não são mais dívidas de passado. Elas são dívidas de presente eles e futuro. fizeram. E não só isso, né? Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo vendem muito o jogador e também estão devendo pro Flamengo e Palmeiras, né? Porque ninguém paga. Dificilmente, tipo, o Gerson pagará à vista agora, mas não é comum isso. Não é, comum não é. parcelado em vários anos. Então, o Flamengo e o Palmeiras têm dinheiro para ficar recebendo aí por muito tempo de venda de jogador, né? Tem. Não, o Palmeiras, essas últimas vendas do Palmeiras, passou de meio bilhão. É muito dinheiro muita grana, entrando muita por grana. venda de jogador. E aí uma coisa para falar sobre o Flamengo é, assim, o negócio do estádio, né? Porque no final da outra gestão, numa tentativa ou não de reeleger os amigos lá, eles fizeram esse movimento de comprar o terreno do estádio, conseguiram as autorizações no governo, porque isso é muito difícil, né? Ter toda essa... Porque para você construir um estádio, né, tem que entender que não é só ter dinheiro e fazer. Precisa de muita coisa e muita coisa política, muita autorização. Pô, cara, você vai... Quer construir um outro andar na casa que é sua, você vai ficar um ano pra pedir alvará, tá ligado? Então imagina fazer um estádio, um negócio que muda a estrutura da cidade naquele pedaço, é um bagulho colossal. E desde que o BAP assumiu... Eita porra, caiu aí. Não fui eu. Não. Desde que o BAP assumiu, não foi mais falado sobre o estádio. As informações que saíram por aí, né, na época e tal... É que a diretoria atual entendia que era uma dívida que o Flamengo não queria fazer agora. Tanto que aumentou os prazos, né? Porque assinou lá com a prefeitura e tal, pediu para aumento de prazo para a construção desse estádio, não sei o quê. Aí, duas coisas que eu queria te perguntar. Primeiro, você acha que o torcedor quer ter o estádio, óbvio, mas você acha que financeiramente é uma boa para o Flamengo fazer isso? E que problemas que o Flamengo poderia ter financeiro se resolvesse fazer esse estádio no prazo que estava previsto aí? Eu entendo o motivo de não querer ficar no Maracanã, tá? Porque... É um negócio horrível, né? É assim, é um baita estádio, é um estádio que gera receita, é um estádio comercialmente viável, mas é um estádio que tem as suas ingerências políticas que são incômodas. É um estádio que você tem que dividir com o Fluminense, que também tem uma relação que às vezes é boa, às vezes não é tão boa assim. Tem negociações que devem ser, né, incômodas para o dia a dia, enfim. E chega um momento que você não quer emprestar o estádio pro Vasco, o Vasco consegue na justiça, enfim. Quem tá certo, quem tá errado, não me importa muito nesse caso. A gente tá vendo pelo ponto de vista do Flamengo, o Flamengo não quer estar lá, eu entendo o motivo. Agora, construir um estádio colocaria o Flamengo num risco financeiro muito alto. Porque a gente tá falando de mais de bilhão de reais. A gente tá falando de uma conta de bilhão de reais. E é uma conta que, assim, ninguém consegue fechar ela com facilidade. O Atlético acabou de construir o estádio, e é um estádio que o Atlético vai pagar durante muito tempo. O Corinthians construiu o estádio e ainda não pagou. E vai levar tempo para pagar. Por quê? Parte você paga com patrocínio, parte você paga com cadeira cativa, que você vende antecipadamente, não sei o que lá. Tá bom, só que essas receitas aqui, você vai ficar sem elas depois, durante um tempão. Aquele custo de construção que você acha que vai ser 800 milhões, na vida real, é 1 bilhão e 200. O Atlético mudou pra caralho. A gente vai falar sempre disso. assim. E você não arrecada nada enquanto tá construindo, isso são anos, né? Não arrecada nada enquanto constrói. Depois, aquela conta de receita e custo do estádio, ela não é tão fácil de ter uma sobra. Porque a principal receita do estádio é a bilheteria. E a bilheteria você já tem ela. Você não considera ela como uma receita extra. Por que você tem de novo?
Você tem estacionamento, alimentação e bebida, você tem as lojas, você tem outras coisas que você coloca no negócio estádio. Coisa em volta do Tudo, estádio, a esplanada, os shows, né? Enfim. Então é um negócio muito arriscado de se fazer quando você não tem alguém para pagar a conta, para fazer sozinho, né? O que o Rodolfo Landim demonstrava é que teria algum tipo de investidor, teria como fazer uma SAF do Flamengo, vender 25% dessa SAF e usar esse dinheiro para... Se for por esse caminho, talvez faça sentido. Você quer vender 25% do Flamengo para usar esses, sei lá, 400, 500 milhões de reais para construir o estádio, para pelo menos construir o começo, e aí, tá bom, aí pode ser que a conta feche. Só que só simplesmente assumindo uma grande dívida assim é um risco muito grande, porque você vai chegar num ponto em que você vai ter que escolher. Eu vou pagar o estádio ou eu vou comprar jogador? Exato. Então acho que pode fazer o estádio. Entendeu? Pois é, porque o torcedor, óbvio que a gente quer o estádio, mas a gente quer ganhar também. Quer E ganhar a gente também. entende que a gente precisa de jogador. E você nunca vai tomar a decisão de que você não quer jogador. E a galera tá de boa com o Maracanã, não é que a galera tá insatisfeita. Exato. Os torcedores, Exato. no caso. Assim, o Atlético Mineiro está satisfeito com o estádio? Provavelmente sim. O estádio é ótimo de ter, dá liberdade comercial, dá um monte de possibilidade, dá orgulho de ter um espaço seu. Só que dá também uma conta para pagar que vai levar 10 a 15 anos. E durante esses 10 a 15 anos você vai ter problemas esportivos, porque a conta você vai ter que tirar dinheiro de algum lugar, né? E isso não é novo. Assim, o São Paulo, quando construiu o Morumbi nos anos 50, passou por isso, cara. Corinthians, né? Só que passou por isso na época do Pelé, se eu não estou confundindo as datas aqui, entendeu? Mas pode buscar na história de São Paulo, cara. São Paulo sofreu muito para pagar o Morumbi. Sim. E ficou sem ganhar na época. Quando inaugura o Morumbi, traz um monte de jogador, começa um ciclo de investimento e volta a ganhar. Então, construir estádio é um problema histórico, é difícil, cara. Pois é. Então, eu acho que o BAP fez muito bem de frear. Não de descartar, mas de dizer, olha... Porque assim, cara, o que o Flamengo também, né, cara, tipo... Bom, o Flamengo, mesmo quando tinha time só de bagre, já era uma pressão insana que tinha que ganhar, não importa. Mesmo que não ia, né? Mas o torcedor não tá nem aí. A pressão do Flamengo é um negócio insano. Então, eu acredito que, politicamente falando, ele tancar a não construção do estádio na velocidade que gostaria ou não competir, ele prefere segurar isso aqui. Ele prefere competir, ele prefere ganhar os jogos, porque... já é difícil o suficiente. O futebol é muito complexo, né? De você conseguir a vitória. E o Flamengo tem que ganhar tudo o tempo todo, pô. Sabe? Tipo, o único jeito do Flamengo estar em paz é ganhar tudo o tempo todo. Isso não acontece, porque a realidade não é essa. Então, mas a pressão é essa. A pressão é essa. A expectativa é essa. Porque o Flamengo é o número 1 de faturamento, o número 1 de folha salarial, o número 1 de todos os indicadores econômicos, fora a pressão cultural, o tamanho da torcida, etc. Então, não tem como não ter essa pressão. E aí, quando vai fazer um investimento desse tamanho, tem que considerar que talvez você tenha que tirar o investimento do futebol para colocar no estádio. E isso ninguém vai querer, entendeu? Então, tem que achar uma solução que não envolva isso.